Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um podcast aqui no programa O Que Rola Por Aí. E hoje estamos recebendo, né, essas duas pessoas. Eu tô excluindo você, tá? Tá me excluindo. Porque, na verdade, é a Tati, né, e o nosso professor grande. Pensa num cara grande. É grande. E, logicamente, o Fábio já é, né, nossa cara, na verdade, nós quatro, Já somos de casa, já, nós né? quatro é de casa, né? É de casa, não gostei desse nome. Porque lembra de um programa de televisão. Tá, mas enfim. Hoje o nosso bate-papo é com a Tati, né? A Tati Rocha, é isso? Isso. E o professor Grande. Professor Grande. Qual é o seu sobrenome, professor? Meu sobrenome? É. Grande. Pode falar pertinho do microfone. Não, claro. Meu sobrenome é Melo. Melo. Eu sou Por da isso você família tá preocupado Melo de com o Goiás. negócio de melasma na vida? Não, brincadeira, aqui piadinha nada, sem graça. É porque a câmera realmente fez isso comigo. Tati é nutricionista, né, Tati? Sim, sou nutricionista e 3 anos. Só 10 anos, viu? Só. E o professor... 10? Só 10 anos. E o professor é professor grande, mas é o professor de inglês, né, professor? Isso, professor de inglês, português, literatura, compreensão, concursos públicos, o que vier. Ué, sabe tudo, A área de humanas aí nós estamos dentro. E tá aqui o nosso parceiro, né? Fábio Lapa. Tamo junto. Cara, eu não conheço ninguém com seu sobrenome Lapa. A família é grande, Nem ó, eu. Lapa. É. Mas quem falou pra você que Lapa é italiano? Na verdade, meu bisavô era italiano, na verdade, né? E aí Tô eu até peguei o emocionado sobrenome dele. É, né? Peguei o sobrenome dele. E o nosso bate-papo Qual de é o hoje... seu? Desculpa, fala. Alves Neto Rocha. Alves Neto Rocha. E o Mas nosso por tema... português mesmo, né? O nosso tema hoje é um negócio que vai dar muito pano pra manga. Espero que não nos bloqueie aqui no canal do vai YouTube. nada. Qual é? Mídia tendenciosa. Anos 90. Mídia tendenciosa. O que é tendenciosa? O que é tendencioso? O que é? O que tende. O que tem de ser O que apender para tange. um lado específico, é isso? Pro lado que propicia a si ou alguma ideia que tu tenhas, certo? E você queira defender. Falou pouco, Agora- mas falou muito. É interessante esse negócio, certo? Antes de começarmos, eu gostaria de deixar muito bem claro uma coisinha, certo? E nós vamos começar com a palavra sobre preconceito. Eu sei que esse não é o ponto, eu só estou usando esse verbete para que se explique tendência. Importante, Certo. importante. Verdade. É o seguinte, preconceito, gente, pela madrugada. Todo mundo, a existência humana é com uma pré-visão, um pré-raciocínio acerca daquilo que você vai trabalhar com ou vai lidar com, certo? Então, vamos parar de usar isso de forma indistinta e dê distinção a isso. Ou seja, você está com preconceito, ou seja, você está tendo ideias prematuras acerca de algo que tu vistes. Então, por favor, preconceito é ruim desde que você esteja sendo raso acerca daquilo que você está a ver. Não é à primeira vista, mas é claro que é normal e natural do ser humano ter um preconceito acerca Mas que do não você estenda está esse vendo. preconceito, eu concordo com você. Agora, olha só, tendência. O Vamos- que é ser tendencioso? Vamos lá, vamos começar. O seguinte, hoje... No mesmo prisma. Tá certo. Hoje o bate-papo é o seguinte, sobre as mídias tendenciosas que existem, a gente sabe que tá vivendo aí numa época política, né? Que, de fato, eu acho que vai ser uma bem histórica para o nosso país, a pensar das situações que todos nós estamos passando, economicamente, né? Enfim. E a gente está sendo manipulado por uma mídia tendenciosa. Não tanto porque temos um fator, que é isso aqui, o celular, a internet nos favorece e não passa tanto engraçado, né? Tanto que como fala, é irônico. A gente não tem a desinformação por ter muita informação. Antigamente, a internet passava muitas desinformações. Hoje, está passando muitas informações. Tem as fake news? Tem, mas Sim. tem grandes televisão, grandes emissoras que estão passando mídia fake news aí. Vamos começar então, aí, Tati, com você. Ai, meu Deus. O que você acha que está acontecendo no nosso país? Existe muito, a seu ver, tem essa mídia tendenciosa assim, na sua opinião? Não, literalmente, né? E o que eu vejo hoje na mídia, de forma literal? Por exemplo, igual você falou, a gente tem muito aí o celular, a internet, né? Que não nos deixa enganado, de certa forma, além das fake news. Mas o que eu vejo hoje, por exemplo? Muitas pessoas, elas reproduzem aquilo que elas ouvem.
Então, isso é um problema muito grande. Concordo. Não só dentro da política, mas dentro da nutrição, por exemplo. Eu vi uma blogueira falando que óleo de coco é maravilhoso, que óleo de coco com café emagrece. Ele não foi estudar, ele não foi atrás, ele não foi ler um artigo e ele acredita naquilo fielmente. Mas ele tá levando para frente aquilo que ele ouviu, tá reproduzindo. A mesma coisa dentro da política. Porque o Jair Bolsonaro aí fez isso, porque ele roubou, tem muita corrupção. Mas ele foi atrás? Não. Ele reproduziu aquilo que ele ouviu. Então ele não sabe nem o que ele tá falando. Então isso é algo assim, que hoje eu não ouço mais aquilo, eu não acredito naquilo que eu ouço, eu vou atrás. Vai atrás, você investiga. Então a gente precisa investigar, a gente não precisa acreditar naquilo que a gente ouve. Mas tem certas coisas que é a teoria do açúcar. Certo? Eu sei que açúcar é doce, para que eu vou colocar na boca? Ok? Então, Ele tem umas... é muito estranho isso, Uhum. certo? Ou você confia no que se tem até o ponto do seu contato com a notícia, ou com qualquer informação, gente, pela madrugada, certo? Eu sou um professor. Se eu chego pro Lapa, eu posso chamar de Lapa? Pode. Beleza. Lembrei de uma música, não tem nada a ver com essa. Toma, lapada na. Enfim. A gente, Eu não sei se eu vou acertar, Espada na não. rachada. Eu não Esse sei aí, se eu vou esse aí. acertar, não, mas controla a tua voz aí, porque eu acho que você é em dó ou sol maior. Tá tunindo aqui. certo. Eu pensei, pô, mas é bom que você me afina. Aí, o que acontece? Eu recebo a bola do Luiz, certo? Eu já sei o que é bola, gente, pela madrugada, certo? Vamos parar de chamar tudo. É fake. Não, roubar é roubar, certo? Roubar é roubar. Seja com Bolsonaro, seja com Lula, seja com quem for. O espantalho, Superman ou Batman, não importa. Roubar é roubar, certo? Agora, você ia me perguntar algo quando eu falei sobre... Sobre? Certo, você falou, ele tem umas tal e não terminou, porque... Não, eu tô falando assim, sobre a mídia tendenciosa, igual Não, sim. a Tati falou, deu um exemplo aqui. Por exemplo, a gente viu, eu quero que você participe mais, até nessa situação aí, a gente falando o seguinte, tem pessoas, né, que a Tati foi muito bacana na colocação dela, que às vezes pega a notícia e faz uma certa edição. Uma jornalista estava falando que o presidente... Não, no caso dela foi Senhor, mero tá- passar a o notícia, né? O que ele tá Mero tomando passado, aqui? O que ele Ô, tá professor, tomando? o senhor tá em qual planeta? Eu estou Mark, no planeta deixa eu falar. Terra falando Olha com a só. Tati. Escuta aqui. Teve um jornalista que falou que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, falou que ele tava tirando sarro das pessoas certo, que mas ela estavam com enfatizou- falta de ar, brincando com a gripe que ele chamou de gripezinha. Aí entra os negócios que você falou, que você foi muito feliz na sua colocação, né? Você fala que às vezes fica nervosa quando vai dar entrevista, mas você foi bem técnica e eu queria a sua opinião sobre isso. E depois a sua. O jornalista, o editor vai e edita. Ele falando, eu vi uns dias pra cá, hoje pra cá, passa no rádio, você não pode, a propaganda política, você não pode votar nos presidentes que tira sarra com a gripezinha e fala, aí põe a edição. É uma gripezinha, ele rindo como se estivesse debochando. Não, irmão, certo. Então, tipo Eu assim, ouvi isso. isso não é uma mídia tendenciosa, isso não é fake news. Por que não proíbe isso como... Claro. Sim. Então, a sua opinião. Agora, a questão é a seguinte, certo? Vou voltar a ela. Quando ela terminou e ela enfatizou, pelo que eu vi no planeta Terra, certo? Ela enfatizou Se for o alfinetada. seguinte. Não, foi uma espadada mesmo. Ela disse o seguinte: a pessoa não foi atrás, ela não estudou aquilo. Certo? Ela apenas reproduziu. E Ou foi não buscou isso que- informação, ou não né? buscou informação, claro. Eu concordo com ela, tá certo. Só que veja bem, até que ponto eu devo não crer, né? Aquilo fora passado a mim. É o único meio que eu possuo para saber daquilo, irmão, certo? Então, ou eu confio, ou eu não confio. Não concordo com você, E hoje, professor. não, calma Eu aí. também não. E hoje em dia, para que você faça isso como eu faço, certo? Que é no Machado, eu vou atrás, certo? Por isso, talvez eu esteja... Você foi a ser o que eu contraditório sou. agora. Não, certo? O povo, certo? Essa conversa existe aqui por causa do povo, certo? Por causa daquele que nem instrução para perceber que ele deve ir atrás ele tem.
Mas aí Certo. você se contradiz, porque você falou que ou a gente confia ou a gente vai. Sim, porque eu me coloquei no lugar dele. Ele é ignorante a esse ponto. Certo, Aí ele, entendi. é Agora isso que eu tô entendi. falando. Ele é ignorante. Então, ou ele confia ou ele não confia. Seja Globo, SBT, não Ô, importa. professor, mas eu discordo, porque Ah. o povo hoje é ignorante, sabe por quê? Porque é um povo preguiçoso. Um povo que tem preguiça de buscar informação, um povo que tem preguiça de ler, um povo que tem preguiça de ir lá assistir o jornal. Então, meu amor. Por mais que Não, o jornal reproduziu algo, não, Ou peraí. prefere ver um Big Brother. Mas é verdade. Aí Entendeu? a O povo preguiça é não existe? preguiçoso. Eu Aí falo... a preguiça não existe? É uma falta de interesse para determinado Tu estás assunto a ver? Tu específico. estás a ver? Exatamente. Olha só. O povo só esse- quer fazer esse aquilo que eles problema aí. têm interesse, aquilo que eles gostam de Os fazer. meus, É colegas, verdade. os meus colegas que me perdoem, certo? Mas agora eu vou sentar a mutamba da minha área, que é o seguinte. Nossa. Se eles não têm esse interesse, é porque eu, de educação de base, certo? E eu não vou chegar ao doméstico aqui, porque o doméstico é que é culpado de tudo. Mas a questão é a seguinte: eu, de educação de base, não estou a doutrinar essas crianças desde lá para que elas fiquem e tornem-se realmente interessadas nesses assuntos. Ou no que É. vai suster Mas a sociedade. também, professor, certo? isso Então, não... chamar o ser humano de preguiçoso é muito leviano, Tati. Não, Não. mas essa é a minha opinião e eu não culpo Não, os sim. professores. Primeiro, porque o professor ele não tem obrigação de educar filho de ninguém. Então, se eu quero A que o meu educação filho... começa na sua Não casa. foi isso que eu Exatamente. quis dizer. Se Mas eu é o que eu quero- falei, Sim, sim. certo? Calma aí. Se eu quero Você tá que o meu com medo? filho... Você não tá falando Ó, nada? Eu tenho, Se um, eu quero que o meu eu tenho um filho exemplo aqui. saiba sobre Fale- política... Calma aí, gente. Parei. Calma aí. Vamos. Fala. Eu tenho que falar de política na minha Então, casa? fala. Certo. Uai. Certo. O professor ele vai ali induzir. Mas se Não, eu Ele vai quero auxiliar, né? auxiliar e tudo, mas eu tenho que falar de política. Se meu filho chega na minha casa, tô assistindo Big Brother, não que eu seja contra, Sim. até ainda quero ser uma Big Brother Sim. um dia. Tô lá só fazendo outras coisas que não vai agregar na vida deles. Eu só não vou para fala assim, não vai fazer. conseguir. Por exemplo, Luiz, Grande, Tati. Eu tenho uma empresa. Eu contrato o Luiz, contrato a Tati, contrato o Grande para trabalhar na minha empresa. E aí, eu descubro que vocês trabalham para mim um ano todinho. Só que esse ano que vocês trabalhou para mim, vocês me roubaram. Vocês me roubaram esse ano todo. Eu mando vocês embora. Só que aí daqui a pouco eu contrato vocês de novo para minha empresa, sabendo que vocês me roubou. Será que vocês vão me roubar de novo ou não? Claro. Oxi, é o que é o caso do Lula. Eu não, porque eu sou É o que limpinho. está acontecendo na tendenciosa. Hoje, nas mídias estão falando o quê? Que a pessoa não roubou, não fez nada, ela é inocente. Né? Eu acordei hoje de manhã. Eu vi uma história sobre isso, relatando um relacionamento de um casal, um homem que casou com a mulher, contando a historinha da cara do tio Lula. Colocou um homem que casou com a mulher, usurpou de tudo que era delas, separou, deixou ela sozinha na sarjeta, e aí foi embora, quis voltar, os amigos influenciaram ela a voltar com ele, porque era vantajoso ela estar Pra com ele, porque ele pegava do dinheiro dela e pagava tudo para os amigos. Então, os amigos, sabendo que ele roubou ela, mesmo assim, eles aceitaram ele, influenciaram e ela foi lá e aceitou. É o caso do Lula. O Lula roubou, a gente sabe disso. O povo sabe, mas eles querem quem? De volta. Deixa eu- Nada de novo. Uma coisinha aqui, Fala, professor. certo? Antes, o ser humano é o que é, tá? Certo? Concordo, Quem é aí eu preguiçoso? concordo com você. Quem é preguiçoso, tal. O caráter a ser moldado, o qual a minha classe faz parte disso, certo? É outra história. Por que eu estou a dizer isso? Porque você falou, não gosta de ler, é preguiçoso, tal, esse negócio. Porque senão fica despedaçada a minha informação e aí não dá. É É importante. claro que isso a gente lida também, tanto na escola e, quer eu crer, dentro de casa também. Certo? É só isso aí. Agora, com relação ao que tu falaste, que é o fato de que nós o roubamos, é uma larga mentira, gente, pelo amor de Deus. Certo? Será que vão roubar de novo? Claro. É isso que tá... O que é Certo. larga mentira, professor? Que eu roubei. Ah, não. Isso aí é verdade. Isso aí é verdade que é mentira. Em que eu que quis dizer. planeta você está, Luiz? Tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você, senão pra vocês, senão vai fugir muito do assunto aqui. A mídia tendenciosa, Não, eu acordei hoje com uma situação que eu fiquei enojado. Mas é o que eu ia falar. Desculpa, quer concluir O então? vídeo do tio Lula, quero né? falar Não. desse negócio de tendência. Certo? Sim. Se prestar atenção no que eu falei lá no início e fiz aquele comparativo, vocês vão ver que mídia tendenciosa, certo? Concordo, ela é. E não só tendenciosa, irmão.
o que nós estamos a falar, eu não vou citar nomes, mas a maior aí, certo? Que ainda é a maior. Aquilo não é tendência, aquilo é uma ordem, certo? Está ordenando a pessoa a fazer uma coisa por causa dessa ignorância que existe. Tá bom, vamos então botar Agora, fogo, como diz, chamou de botar fogo ignorante. aqui. não você, eu tô falando do Mas eu povo sou. que tu chamaste, certo? Não, Aí- não, gente, para aí, calma aí, senão tá fugindo muito do assunto. mas- A gente, ó, deixa eu explicar uma coisa. Quando a Ia, Tati ia, falou ia. povo, não quis generalizar. Não é. Não é generalizar, gente. Lógico que tem as pessoas que, né, que vão atrás, mas tem, hoje, infelizmente, a cultura do nosso país, eu não tô falando mal do nosso país, mas a cultura do Brasil é fraca. Tá Eu sendo sei, fraca. mas A por gente ela pega- ser realmente só um momento, assim, é que professor, a gente tem que pega- falar e explicar, Sim, porque mas senão escuta tem que ser aqui. metalinguístico aqui. Escuta aqui, por exemplo, é só você pegar o que era a escola antigamente, a educação antigamente e a educação hoje. Eu lembro que a gente ia pro pátio antes de entrar pra sala de aula, a gente ia cantar o hino nacional Cantava e o tudo hino mais, nacional. todinho. E hoje, se você perguntar, se eu perguntar pros meus filhos, falar, canta o hino nacional, tudo bem, são duas crianças, são pequenas, mas não vai saber mais. A gente sabia antigamente. Então, assim, o que mas tá olha só. acontecendo? O que tá acontecendo? Só pra concluir, eu quero que você fique com a palavra pra você consertar o que você quis dizer, no sentido que você... Enfim, hoje a gente vê uma educação fraca, devido a uma situação que a gente conversou um dia, eu achei bacana isso, e eu vejo isso mesmo, que tem pais que não acompanham o filho na escola, O aprendizado. o aprendizado, certo, professor? Sim, E- exatamente. E você tem uma mídia, tem uma programação televisiva na qual não agrega mais como antes. Ótimo. Então, essa tendência advém de um oportunismo, entre aspas aí, não é? Esse Será que não oportunismo. estamos sendo manipulados? Claro, Conspiração? Matrix. A Matrix. Ok? Esse é o ponto. Gente, olha só. As coisas só ocorrem. Eu, a Tati e ele aqui só roubamos O Fábio. o Fábio, certo? Naquele exemplo, quem não assistiu aí, certo? Porque, e pela segunda vez, por uma questão de permissão, ele nos recontratou. Ok? Ou seja, onde onça não está, viado faz festa. Certo? Verdade. Então, esse aqui é o ponto. Agora, se ele tivesse acordado e cortado isso, a mídia teria deixado de ser, entre aspas, e agora, voltando para a mídia, Sim. ser tendenciosa. Ela só vai tender para o lado dela ou para o lado que a satisfaz e qualquer outra coisa que use dessa tendência perniciosa, certo? Se for dado-lhe o quê? Espaço. Ok? Caso contrário, não. Agora veja bem, Tati, como resolver isso? Não, colocando o tio Lula na presidência, aí não vai ter mais roubo. Tá certo? Só que o problema não é o Lula. O problema é a Tati, é o Grande, é o É o Luiz, Luiz, é o Fábio. é o Fábio. Eu vou Certo? até Esse chamar é o aqui o problema. Victor aqui da produção Agora, aqui, esse como- negócio de falar Não, de o roubar... Victor Vai dar tem problema uma não, índia no Victor? braço. Ele tem uma índia no braço. Pode e isso falar, pra Victor. ser da feitiçaria não vai dar certo. Não, falou que... Gente, eu tô brincando, É. pelo amor de Deus. Então, olha só. Não, como resolver isso? Não é... Tu falaste cultural, certo? Concordo contigo. Isso me envolve? Sim, a ti também, Sim. certo? Agora, olha só, diretamente, Tati, é claro que envolve todos nós aqui. Inclusive, esse que ele falou o nome aí que eu já me... O Victor, que tá lá no fundo. Então, como resolver isso? Não votando no Lula, tá? Mas como fazer com que as pessoas não votem nele? Como fazer com que... E não é o Lula em si, viu, gente? Pela Sim, madrugada. Sim. É o mal em si, certo? Desde o início desse podcast e do meu relacionamento com o Luiz, calma, Relacionamento Você- profissional, né, gente? Não sexual. a gente tem sido muito direto Brincadeira. e estritamente do amor, certo? Aqui é física quântica, então vamos para o amor. Todo mundo dá certo. Agora, para fazer isso acontecer, demanda o quê? Educação de Educação base. de base. Certo? Isso. Educação de base, que é aquele pré que eu falei lá no início que não tinha sido Sim. cuidado. Ok? Nesse exato momento, a única coisa, entre aspas, tá, Tati? Mas a única coisa que vai fazer com que eu mude a cabeça do Fábio com relação a isso é. Eu vou ser bem direto aqui, mas pode não ser particularmente para ti, mas para a maioria da Da população população. é eu encher teu bolso de dinheiro. Melhor ainda. Não, dinheiro. Porque se eu encher a tua casa de comida farta, saborosa, certo?
energia paga, água paga, tudo beleza, você ainda corre o risco de ficar presunçoso. É verdade. Então, para motivos imediatos, Fábio, o que você precisa para parar de aceitar esmola do Satanás e vir para o lado de Deus? Eu preciso não ter mais dificuldade de ver o meu filho realmente bem e tal, essa questão toda. E eu chego, eu sou o Elon Musk, toma. Acabou. Sara na hora. Mas as coisas estão mudando, tá? As coisas estão mudando. Como agora, pode falar. Da forma certa que é educação, essa questão toda, vai demorar uns séculos aí. Demora um pouco. A questão, quando a Tati tocou no assunto que o brasileiro é preguiçoso, né? E na verdade por exemplo, o meu filho nasce, né? Eu tenho um filho, o meu filho nasce, e antes de eu completar o ano, eu pego e dou um celular pro meu filho. Antes de um ano, eu dou um celular para ele. Amanhã, ao invés de comprar um livro para a criança, ensinar ele a ler, já desde cedo, né? E isso deveria ser feito lá na barriga, por exemplo, né? Que seria você está agindo como aquelas pessoas que a Tati salientou aqui. Você não estudou para chamar brasileiro de preguiçoso. Tá, que idade você tem? Não, deixa ele concluir. Vamos concluir o raciocínio da Tati. Deixa ele concluir. Vou te falar a idade. Que idade você tem? Quando ela fala, 41. Quando ela fala 41. Eu sou 10 anos mais velho que você. Por exemplo, eu tenho um filho de 1 ano, eu dou um celular pro meu filho de 1 ano. Eu acho errado. Acho que a Tati também deve ter essa mesma posição, né? Por exemplo, como que eu vou educar o meu filho se eu dou um celular ao invés de dar um livro, de ensinar ele a ler? Né? Começa lá de baixo, educação básica, lembra? Começa de casa, né? Eu acho que... Lembra? Começa lá de baixo. É verdade. Vamos lá. É verdade. Sabe por quê? Hoje, eu como nutricionista, eu pego muito paciente e falo assim, qual que é a substituição do seu... Cara, vai lá na lista e olha. O que eu tenho que comer? Porque tem preguiça. Então, isso não é só dentro da minha profissão, é tudo. Tudo. Olha só, gente, a gente tá aqui, né, gravando o nosso bate-papo, né, o nosso podcast. Quero falar para vocês, se inscrever no nosso canal, o que rola por aí. E quero mandar um abraço pessoal do Energético no 12 também. Mandar um abraço pessoal lá em Brasília, o pessoal da GBG. E o nosso bate-papo tá fugindo um pouco do assunto, porque é mídia tendenciosa. Não sejam pessoal da produção ainda não me avisa sejam questão tendenciosos. avisa só questão de minuto aí, viu, meu parceiro Mídia tendenciosa. Victor. Mídia Tá tendenciosa. tranquilo, né? Tá certo. Então é o seguinte, engraçado... dá um exemplo, Tati, vamos começar com você. Dá um exemplo de mídia tendenciosa que você viu durante esses 2 anos pra cá, grotescamente o que está sendo passado em relação nessa guerra política. Cita uma mídia tendenciosa que você fala, isso para mim foi uma mídia tendenciosa. O que mais me chocou foi o vídeo do tio Lula. Gente, acho que todo mundo quase que assistiu esse vídeo, né? Ele, no movimento LGBT, onde 2 homens se beijavam, e ele falando lá, né, até da idade dele que ele tem, enfim, da sexualidade dele, todo mundo aplaudindo isso, né? Então eu achei isso, assim, o Lula falando da sexualidade dele? Falando, eu não vi isso. Né? No vídeo ele fala assim, que esses 2 homens se beijando aqui, né, que aflorou algo nele, e que ele tem tantos anos, mas ele tem corpo de tanto, e a idade de tanto, enfim, não lembro agora, só sei que ele quis dizer assim, que ele... Aquilo aflorou nele, ele é machão. Então, o que eu vi nisso, depois o Luiz reclama de mim, você deve ficar rindo. Tá bom. O que eu vi nisso, assim, isso é chocante, Lula, principalmente pra gente, né, que tem filhos dentro de casa, crianças assistir algo daquele, ele apoiando. Não que eu seja contra o homossexualismo, não é isso. Amo os meus amigos homossexuais, literalmente. Mas eu acho que a gente tem que respeitar e não influenciar. Então, isso gera uma influência para dentro da nossa casa. Entendo. Professor, a sua opinião sobre, quer dizer, dá um exemplo de mídia tendenciosa que você viu desses últimos 2 anos, que você fala que você ficou indignado. Uma mídia tendenciosa. Gente, olha só. Caio Fábio, se não me engano, é o nome daquele pastor heavy metal que tá aí. Ele caiu na década de 90, e agora tenta recuperar-se aí e tal, pela internet. Ele foi entrevistado pelo Gentili. Danilo Gentili. Isso. E em dado momento, o Gentili chegou para ele, certo? Olhou para ele e falou assim, mas pastor, por que no Novo Testamento, que seria então, entre aspas, a fala de Jesus Cristo, em nenhum momento ele fala de viado, certo? De homossexual. Aí ele, na maior tranquilidade do mundo, falou assim, por que não estava na pauta? E realmente não estava na pauta. Então... alá Jesus Cristo,
não entra nessa pauta. Agora, por que não está na pauta, gente? Eu não vou falar de besouro, sendo que todo mundo conhece besouro, certo? Besouro é natural, é igual esse copo. Você tá aí, é o copo. Não, o copo. Ótimo, olha pro seu copo em casa primeiro, depois aponta. Tá certo. Agora, olha só. Eu fiz igual você aquele dia. Eles sumiram. Enquanto isso, dá um exemplo de mídia. É porque a questão um exemplo estende de muito. mídia. Um exemplo de mídia. Mas você não tinha dado. Não, eu tava. O nosso porque tempo, eu vai lá. duas partes. Nosso tempo. Mas Nosso olha só, tempo. gente, vamos lá. Qualquer coisa eu pago uma pinga aí, tá beleza. Não, vai lá. Gente, eu tô brincando, Vitor. É Victor, né? Olha só. Não vamos longe, não. Todas as entrevistas, eu não preciso falar qual é a emissora, todas as entrevistas, vocês sabem, as que todos esperam nessa estrita eleição para presidente, todas elas, nesse órgão, certo? Foram tendenciosas. Eu concordo. Vergonhosamente, e eu quero frisar isso aqui, eu tive vergonha. Eu saí da sala de TV lá de casa, fui pro meu quarto para eu não ter que continuar assistindo aquela palhaçada, De ontem? certo? Não foi no debate todas que teve. elas. Ah, tá. Não. Eu tô falando daquelas individuais. Sim. Porque debate Sim. sempre foi uma Não, pizza mesmo. sim. Não, eu Debate não concordo. perde tempo Eu com isso, não. concordo. Agora, aquelas individuais, pelo amor de Deus, uma vergonha. É uma vergonha. Com o presidente Lula não precisaria Que ter presidente? acontecido. Presidente, você tá falando? Não, como é que é o nome? ex-presidente. Ex-presidiário. É. Isso. Que certo. não é, não. Com o Lula foi meramente o inverso da com Certo. o Bolsonaro. É. Bastava você switch, aí pronto, beleza. Sim. Cara, que ridículo É. aquilo. Então isso é uma mídia tendenciosa, Bem lembrado. perniciosamente falando. Bem lembrado. Você, Luiz, Fábio. a mídia tendenciosa, pra mim, que você viu que ficou chocado. Eu tô vendo já tem muitos anos, né? É de chamar outra pessoa de Tem as genocida. crônicas também, né? Né? Chamar o outro de genocida. Aham. Se a pessoa lê a história, né? Ele vai lá, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, aí ele vai ver o que é realmente genocida, o que isso significa. Vai lá na história ler, né? História geopolítica lá, vai lá olhar que vai ver lá a questão de genocida, o que significa. Vai na história e olha, Primeira Guerra, Segunda Mundial, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Pessoal, genocídio é uma coisa muito séria. A gente não pode chamar a pessoa de genocida. Genocídio é uma coisa muito grave, aconteceu lá no passado e que não possa ocorrer de novo, né? No mundo, por exemplo, né? Então, assim, quando as pessoas falam em genocídio do outro, chamar o próximo de genocídio, então vocês pensem bem, tá? É uma coisa grave que aconteceu no passado e que não deve acontecer mais, né? Nunca mais, na verdade, né? Com certeza. Quero mandar um abraço pro Olha pessoal só. da GBG que veste o Luiz Renato. Um abraço pra vocês aí. E, gente, é o seguinte, e o que eu ia falar que eu fiquei indignado de uma mídia tendenciosa foi realmente o que você falou. Que aí eu tô com Olha eu só, tô Luiz. com a Olha tua só. época ainda. Que você falou o seguinte: começou realmente a tratar o presidente de um jeito e depois o candidato à presidência, o Lula lá, de outro totalmente diferente. Mas hoje que eu vi uma situação que eu fiquei chocado foi a indignação de uma repórter eu vou falar aqui o nome da emissora, da Globo News, falar de uma maneira indignatória, tá certo essa palavra? Ou não existe? De uma forma que deixa qualquer um indignado. Ela estava constrangida, chateada, aborrecida e muito emotiva, quase que chorando. Desapontamento era tão grande de ver que um candidato a presidente, movimentou milhões de brasileiros. Então ela dava ali para ver o desespero do pessoal da esquerda. Gente, ali a pessoa assinou que aquela grupo, aquela instituição, não sei que pode chamar aquilo lá de jornal, assinou que realmente são eles sim tendenciosos. Indignar. O que é? A mesma coisa você ver um narrador de futebol narrar e falar gol para um time preferido, igual quando o Galvão Bueno narrava. Sim. Quando era gol do Brasil, era uma explosão. Quando era gol do outro time, era gol, né? Foi gol. Mas isso todos eles fazem, tanto lado de lá. É isso aí. Meu pessoal, Mas olha só, Ah. é o seguinte, como eu comecei dando uma de Aurélio, vamos continuar, certo? Com respeito ao meu espelho, é claro, e ao Aurélio no início, né? Porque foi terrível, mas tudo bem. É o seguinte, então, gente, para que fique claro aí e para que eu não largue o giz, tender algo, esse tendencioso que nós estamos a falar aqui agora, todos nós somos tendenciosos. Todos. Sem tirar nem pôr aqui. Você com seus filhos,
ela com os dela. Você tem também? Ainda não. Não. Você com os seus quaisquer? Com Os quem eu meus sou? também, Com quem? com seus filhos. Exato, e por aí professor. vai. Certo? Agora olha Parei só. só um pouquinho. Com os meus filhos. Um país, se eu sou Se eu chefe terminar, de você estado, não vai querer ter falado o que vai falar. então não. eu vou deixar você falar. Só rapidamente, Então, olha que ver só, com o Victor, o meu em questão interesse da pessoal da agora produção aqui- do nosso horário. Gente, Aham. como é que tá aí? Como é que tá o nosso minuto aí, o Victor? 5 minutos, gente. Então tem que ser bem então, rápido pra gente olha só. fazer as considerações finais. O meu interesse agora, certo? Assim como no início, é deixar bem claro para que vocês não fiquem perdidos aí e pensar que qualquer apontamento é Certo. algo tendendo alguém a algo que você queira. Não é isso. O verbo tender é normal, todo mundo faz isso, o professor faz isso com o objeto de estudo dele, certo? Os pais fazem isso com o que eles almejam para os filhos e para si mesmos, e por aí vai, certo? Isso é tender. Essa tendência que nós estamos a frisar aqui, mídia tendenciosa, é quando que ela tende naturalmente, como é algo natural, se for benéfico para o bem do cidadão, para o bem da sociedade, no 1.5 amoroso que eu acelera. estou a falar, certo? É. Ótimo. Aí é a tendência normal. Agora, se ela for perniciosa, se ela for nociva, ruim, levar para o lado ruim, que é o que está acontecendo nessas eleições, Concordo. aí é a mídia tendenciosa que nós estamos a falar aqui. E todas as TVs têm o seu jabá nessa história. Ponto. Enfim, Ó, só Ah. pra finalizar. para finalizar, e Meu aproveita. 7 de setembro foi maravilhoso. Gente, eu arrepiava Olha só. de ver Eu também. o mundo inteiro. O gigante acordou. O gigante acordou. É O gigante acordou. Gostei Rio de bate- Eu estava lá. Janeiro. Eu estava Né? lá, Rio verdade. de Janeiro. eu quase não durmo. Bahia. A multidão inteira. Então, não tem como a gente não ter um presidente reeleito aí. Gente, é o seguinte, é muito bacana, tá muito gostoso esse bate-papo aqui, mas a gente tá chegando no final. Começar com você. Por que você fala que tá chegando ao final e olha pra minha careca? Qual é? Ué, Porque tem 3 carecas aqui. me chamando a atenção. É o do seguinte, você. Estamos chegando no horário. Quero agradecer, né? Manda um abraço pro pessoal aí pra gente finalizar. Pessoal, um abraço, pessoal. É Fábio da Sexta Mídia, tá? É Sexta Mídia, como se escreve no Instagram. Um abraço pra Mozarlândia, tá? E um abraço pra minha mãe, Dona Generosa. Dona Generosa, né? Bem generosa. Tem um Bem abraço da generoso. família Mozarlândia. Professor grande. Luiz 1.5. Barrão. Luiz Barrão. Ele era candidato lá. Professor grande, ele tá Oi, em que oi. planeta que ele tá? Fala. Professor grande, Sim, manda um abraço pro pessoal aí, a gente vai voltar no próximo vídeo. Tá bacana, né? tá Esse ótimo, bate-papo. gente. O que é isso? Fiquem com a gente aí, 10 de maio, todas as vezes que estivermos aqui, ou não, certo? Fique com o que rola por aí a todo momento. Eu sou o professor grande e... Nem fala da Big Inglês? Ah, tem a Big English. Pelo amor de Deus, né, gente? Ele tem urgentemente estudado comigo pra parar de falar isso. É Big English, ok? Entra no Instagram, TikTok, TechTech, do jeito que eu falei da última vez, e vocês vão me encontrar lá, tá bom? Você? Não, bora lá. Gente, foi top estar com vocês aqui. O meu Instagram é Nutri_Tatiane Rocha, pra quem não me conhece, quiser lá me seguir. E bora de Bolsonaro, primeiro turno aí, viu, gente? Já tem a bandeira. Ah, e não se esquecendo, se alguém aí não entendeu meio do que eu falei em termos, vai aparecer lá embaixo também, não vai? Aparece. Ah, beleza. Vai Aparece. aparecer lá 10 de A maio. sexta mídia também, né? Pessoal, Sexta Mídia, nós estamos aí há mais de um ano já com a empresa. E @Sexta Mídia, como se inscreve, tá bom? Tem que olhar pra câmera lá. Bom, pessoal, é o seguinte. Luiz Sarrafo. Quero esse falar nome. pra vocês que é muito bacana a gente, Lá né? de Mozambique. Vamos ver depois, Meu primo. depois ver um próximo tema bacana, né? Pra gente levantar aqui, tá certo? Dê ideia, gente. Tá certo? Pessoal, muito Manda o tema aí pra obrigado. gente também. A gente volta no próximo vídeo com o nosso podcast que rola por aí, rola aqui. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, pessoal. Well, now I've been doing the side.